Um podcast Tudo pelo Surf aqui no canal da Swain Sports Plus. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, vai deixando aqui seu comentário, sua sugestão, sua pergunta e segue a gente lá no Instagram também, @TD pelo Surf. Eu sou a Clarissa, tô aqui também com o João e hoje nós estamos recebendo ele que é um paranaense que começou a desbravar as ondas, mas não só as ondas do mar, mas também as ondas do rio, que encontram as do mar também. Estamos hoje aqui com Serginho Laus, ícone, o grande surfista de Pororocas. E vamos aqui conversar, bater um super papo, quero saber um monte de coisa. Seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite, por se disponibilizar, quer falar conosco também. Seja muito bem-vindo. Valeu, Serginho, por ter vindo. Valeu, obrigado, galera. E aí, Serginho, queria já começar perguntando como que é isso, né? Você é paranaense, você é de Curitiba. Como é que começou essa sua paixão? Como é que alguém que não é do litoral, né? começa a se apaixonar pelo surf? Foi ali também no litoral do Paraná? Como é que começa a sua conexão com o surf? Pois é. Aí vem de inspirações, né? Igual a Renan Rocha, que também é de São Paulo e conquistou aí o mundo. Já foi um grande incentivo. E hoje olha para tudo isso e vê que Iago Dora, camisa amarela, número 1 do mundo, nasceu também em Curitiba, morou muito tempo lá e depois foi radicado em Floripa e hoje está aí, né? Prestes a, quem sabe, um título mundial. E eu comecei bem cedo, família da minha mãe é de São Paulo, a do meu pai de Santa Catarina, de Florianópolis, região, em Bituba. E você bem no meio. E eu comecei, não no Paraná, inclusive, né? Eu comecei em Balneário Camboriú, celeiro de grandes talentos como James Santos, William Cardoso, a família Padarati também, e outros tantos nomes, né, que ali saíram e ainda saem. E é ali que começou a minha história com o surf. Comecei a surfar lá de bodyboard, daí eu começava a ficar já de joelho, de pé na prancha. Daí meu pai falou: Ó, acho que é hora de você começar com uma pranchinha. E deu uma prancha de surf para mim e para o meu irmão. E a gente começou a surfar na frente da Avenida Central, que é onde minha avó tinha um apartamento e a gente ficava ali muito tempo. E depois fui lá para o Roma, um celeiro também de grandes nomes como Mickey Bernardoni e toda a galera ali de BC. Então, muitos anos da minha vida foram ali e surfando ali, aprimorando. A Balneário tem uma onda muito perfeita, muito fácil para aprender a surfar. E só depois, com cerca de 15 para 16 anos, que aí eu fui para o litoral paranaense e comecei a surfar ali no Balneário de Monções, na Ilha do Mel, Matinhos, e depois eu só fui explorando o Brasil e o mundo. O surf entrou na minha vida de uma forma que eu nem sei como explicar. Eu acho que o esporte já vem de família, então minha família da parte de mãe são tenistas, né? Meu tio já jogou até Wimbledon, né? Outros torneios Caraca. muito grandes. Então, eu acho que não fui para quadra, mas, né, fui para água, porque da parte de pai também todo mundo pegava onda. Meu primo hoje é presidente da Associação de Surf de Imbituba, o Rico. Então, isso já está na veia. E o litoral catarinense, paranaense e paulista também sempre teve na minha rota. Então foi desde pequenininho lá que depois que o bichinho te picou, não largou mais. Não larguei mais. Eu queria isso para minha vida. Eu fiquei apaixonado. Eu voltava da escola para assistir o Realce na época, né, com o Ricardo Bocão e o Antônio Ricardo, pessoas que eu, né, achava, são meus ídolos. E hoje os caras são meus amigos, uma coisa muito doida, né? Como ver outros tantos nomes do surf, né? Como o Teco, o Peterson Rosa, né? E tantos outros nomes, Jojó de Olivença, que hoje é meu vizinho aqui. Então, é muito gratificante, né? E olhar para trás e ver todo esse caminho, né? De batalha, de busca de um sonho. E isso é só uma prova de que tudo depende de nós, né? Basta a gente acreditar nos nossos sonhos, correr atrás,
que não existem barreiras, as barreiras estão aqui na nossa cabeça. Então, querer viver do surf, né, ser um surfista de verdade, de alma, que, né, surfa desde a laia, de pranchinha, de pranchão, de foil, né, de qualquer coisa que dê, a gente está dentro da água, e essa é a nossa razão de viver dentro do mar ou dentro do rio, fazendo o que ama. E como é que foi essa sua descoberta do rio, né? De surfar na Pororoca? Como é que você chegou, você conheceu? Quem que te apresentou? Ou você foi atrás? Como que foi esse início, essa descoberta, né? E esse aprimoramento, né? Porque são 25 anos já surfando aí nas Pororocas. Você me corrija se eu estiver errado. Tá Mas certo, é muito tempo, né? Você é especialista. Justamente. A Pororoca entrou na minha vida de uma maneira um pouco inusitada. Eu, né, comecei a competindo nas categorias amadoras do circuito paranaense, depois fui para o catarinense, que era mais próximo, fiz universitário, daí fiz uma outra de profissional, e nesse meio tempo, viver do surf, ainda mais lá atrás, é muito difícil, né? Então, fechava um apoio ou outro, saía, vender roupa de um patrocinador, fazer um dinheiro para conseguir viajar. E no meio do surf, né, a gente tem uma família muito grande, então ficava na casa de um, ficava na casa de outro, se virava para chegar, se virava para comer, né, dormia na capa da prancha. E depois eu falava, cara, eu, né, preciso mais, quero mais. E o jornalismo entrou na minha vida de uma forma também bem sutil, porque eu vivia nos campeonatos, eu adorava ver as revistas de surf na época, a Inside, a Fluir, a Hardcore, e a Hardcore foi uma revista que eu simpatizei desde o início, e eu comecei a mandar cartas. Na época eu escrevia à mão a carta, não tinha nem 18 anos. Eu falava, pô, galera, eu quero, né, ser correspondente da revista, eu já, né, participo dos campeonatos, estou envolvidão, eu posso passar várias informações, ser correspondente do meu estado. Né, eu vi que na revista não tem ninguém correspondente ainda do estado do Paraná, gostaria de estar ajudando, e fiquei insistindo, até que eu consegui entrar para a revista, e fui correspondente do Litoral Paranaense durante muito tempo, né, revista Hardcore, que era a mais surf do Brasil, o slogan. E nisso eu comecei a cuidar de uma sessão que chamava Hard Session, que todos os surfistas contavam sobre uma trip, um momento marcante assim, né, da sua história no surf. E eu acabei falando com o Guga Arruda, e o Guga acabou me contando sobre uma expedição que ele fez junto com o Heraldo Gueiros para Pororoca, lá em 1997, que eles foram os primeiros a surfar a Pororoca, e começaram no nível altíssimo, porque a Pororoca é considerada, né, do Rio Araguari, era considerada o Hawaii das ondas de marés. Depois a gente fala mais sobre isso, porque era, né, porque não ainda é. Então, ele me contou ali num depoimento muito maneiro, uma aventura doida, que surfava com jacaré, com tronco e tal. Eu falei, caraca, bicho, você é maluco. Aí depois que a gente publicou, a gente acabou fazendo uma viagem juntos, que daí eu organizei, que foi pro litoral paranaense, na Ilha do Mel, porque a Ilha do Mel, né, sempre foi um berço para mim, desde pequeno. Uhum. E ali eu queria fazer algo especial, e eu consegui monitorar um swell que foi épico, nunca mais quebrou daquele jeito, que a gente fez daí para Hardcore e para o Zona de Impacto, né, para o Thiago Brand, que a gente, né, era a Conexão Rapadura. Aí a gente gravou na ilha e foi um elenco muito casca-grossa. Tava o Teco Padrates, tava o Guga Arruda, Saulo Lira, tava todo o time da Crowd, ensinado da época, com o Grilão, Leandro Dora, né, que é o pai do Iago, e todo o time, André Portugal, Sinuê Ferreira, Cristiano Corrêa, de fotógrafo estava Afonso Paiva, James Twisted. Então a gente acabou fazendo essa viagem, e o James foi me pegar em Curitiba com o Guga,
e a gente deu seu junto, e a gente acabou comentando sobre, né, a viagem da Pororoca, do Guga, e ele contando. Aí no final das contas eu falei, brother, eu nunca que vou pra esse lugar, você tá maluco, velho? Surfar com jacaré, com tronco, não tá maluco, brother? Você é doido, né, cara? Eu condenei ele e daí passou, a gente fez, foi uma matéria alucinante, pegamos altas ondas. E depois de um tempo, uns meses depois, eu estava no circuito brasileiro amador, que tinha a perna, que era Torres, no Rio Grande do Sul, Floripa, né, em Santa Catarina, e o Pico de Matinhos, no Paraná. Nessa época eu já era assessor de imprensa da Confederação Brasileira de Surf também, na gestão, né, do nosso querido Juca de Barros, né, que hoje em dia virou estrelinha, tá lá, né, só cuidando da gente. E foi épico também, foi quando quebrou Ilha dos Lobos, assim, extraordinário, a ondulação entrou muito perfeita, e tava aí o Fábio Paradise também fazendo a cobertura desse circuito. A gente saiu de Torres, estava indo para Floripa, daí a gente falou, vamos parar ali no Cardoso, né, esse swell vai quebrar altas ondas lá, e a gente estava na Praia da Cigana, pegando um épico, um clássico. Daí a gente encontrou a galera do Nordeste, dava Duda Carneiro e outros surfistas. E aí recebemos um convite ali. Falaram, galera, a gente vai fazer uma expedição Brasil 500 anos com a galera do Norte, e a gente está procurando representantes do Sul. O que vocês acham de vocês irem? A gente já tenta fazer uma matéria para a revista Hardcore. Ele falou, a gente vai falar, né, com o pessoal da revista. Primeiro a gente tem que, né, passar por essas etapas que estão por vir, e daí a gente vai para São Paulo, a gente conversa, né, na redação, ver se eles aprovam. Aí passou todo esse tempo e nem tinha conectado uma da outra ali com o Guga. Daí chegou em São Paulo, a galera aprovou a ideia, falou, pô, que legal, vai ser, né, diferente. E aí a gente acabou indo. E aí quando a gente chegou lá, né, foi em abril do ano de 2000, acabou de fazer 25 anos, e a gente foi para Foz do Rio Amazonas, nas ilhas da Caviana, Mexiana, algo que era inexplorado. Foi só perrengue, só roubada, era tudo muito início, né? A gente nem conseguiu pegar a onda direito, a onda estava, né, pequena, tempo ruim, era só espuma. Daí a gente falou, pô, a gente não consegue, né, levar para São Paulo um material desse, fazer uma matéria, não tem, né, conexão. Aí a gente acabou voltando para Macapá, que a gente, né, situou-se lá em Macapá, no Amapá. Aí a gente falou com o governo, com outras pessoas, daí eu lembrei do Guga, aí falou, pô, o Rio Araguari, porque o pessoal falava assim, tem um rio ali que tem onda do tamanho desse poste aqui. Aí eu falei, caraca, é lá mesmo que a gente tem que ir, velho. Então aí a gente, né, conectou, né, todos os links, e a gente acabou indo. Daí eu, Fábio Paradise, na época a Rossana, que era ex-namorada do Paradise, estava junto com também o Nil Farias e o Marcelo Bibita. Fomos nós, né, a segunda equipe a desbravar o Rio Araguari. A gente fez a missão mais difícil de todas, que a gente foi de barco até o arquipélago do Bailique, que é na Foz do Rio Amazonas, e saímos com 2 voadeiras com motorzinho de 25 HP, em direção da Foz do Rio Amazonas para entrar na Foz do Rio Araguari. A gente não tinha noção do perigo, literalmente. A gente fez a parada mais sinistra, cabulosa de todas. Graças a Deus foi tudo muito legal. A gente saiu amarradão, fomos lá. Não achamos o piloto que a gente queria ter encontrado, que era o tal do Zeca, que pilotou para o Guga e para o Heraldo. E a gente acabou ficando bem distante do ponto onde as ondas rolavam. No primeiro dia foi memorável, uma onda de 6 pés, 2 metros de onda, uma direita alucinante, quebrando, pô, uns 16 minutos, assim, a gente, que isso? Pegamos umas ondas, assim, surreais, eu não tava acreditando no que eu tava vendo, assim, nunca vi nada igual, né? Aí a gente falou, caraca, aqui é o lugar, amanhã vai estar, né, maravilhoso, vamos aí. No segundo dia tava eu e Bibita na onda, de repente uma lancha, bluf, afunda, encalhou na bancada, a onda engoliu, de repente a outra lancha, bluf,
afundou também. Falou, caraca, meu Deus, o que acontece agora? Aí a gente falou, vamos sair da onda e ajudar os caras. Aí a gente já saiu, já fomos remando em direção da lancha, né? A gente não consegue ir contra a correnteza, que é muito forte. Então a gente foi meio que cortando e, né, até se encontrar. No início a gente já foi pegando algumas coisas que estavam boiando no caminho, tipo remo, água, que a gente viu que era, né, o mais importante. Uma lancha se perdeu, perdeu literalmente, e era uma lancha do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amapá, e deu problema depois, mas a gente conseguiu resolver. E a outra lancha acabou ficando só com a proa para fora, porque tinha um galão, um carote, que a gente diz, né, um galão de 25 litros de gasolina, e ali ela segurou a proa, a gente ainda conseguiu subir, né, o piloto e meu grande parceiro que se tornou, né, a gente virou sócios depois das operações da Pororoca lá no Amapá, o Márcio Pinheiro, o cara casca grossa. A sorte que a caixinha de ferramenta não se perdeu, ficou encaixadinha no canto da voadeira, lá na popa, e aí a capa do motor já não existia mais, o motor estava já com as engrenagens tudo para fora, o cara conseguiu, né, tirar as velas, secar e fazer um puta, foi mágico. Só sei que depois de muitas horas, ele conseguiu fazer funcionar o motor. O Bibita tinha ido atrás do piloto da outra voadeira que estava quase se afogando. Ele tinha um pranchão, então ele, né, remava com, né, mais velocidade. Ele conseguiu colocar o cara na prancha e ir para uma margem. A gente não sabia onde os caras estavam, o Nil tinha pulado da voadeira e arrancado o tampão do dedão do pé, tava sangrando, a gente ficou já com medo de piranha, e aí, pô, estanca o dedo do cara por causa de sangue, a menina apavorada, o Paradise com o equipamento todo na água, puta, perdemos tudo, que desespero, e agora, o que a gente vai fazer? Aí, quando a gente salvou tudo, a gente falou, ó, galera, vamos embora para casa, porque agora a brincadeira não tem como mais fazer e quem sabe a gente volta outra vez, né? Mas aquilo ficou muito marcado nas nossas vidas e a gente voltou, conseguimos, né, fazer uma matéria alucinante para a revista, com imagens resgatadas, assim, na época eram cromos, então os cromos estavam um pouco manchados, né, e mesmo assim a revista falou, não, vamos revelar os cromos, e acabou que recuperamos algumas coisas, deu para fazer uma matéria muito bacana, né? Acho que foram mais 6 páginas da matéria, assim, foi lindo. E a partir disso, daí eu comecei a voltar todos os anos, a convite da organização do campeonato que era feito, né, anualmente no Pará, e depois ficou Pará, Amapá, e em 2003 entrou no cenário Maranhão também, que hoje em dia é a minha base, depois que a Pororoca do Rio Araguari, né, se desfez. Então, foram muitas aventuras ali em 2001, durante esse campeonato. A gente ficou 2 dias e meio perdido na Ilha do Marajó, no Canal Perigoso, um local que até hoje é muito perigoso, e a galera que não toma muito cuidado, imagine, já fazem 20 anos e a galera ainda sofre lá, levando porrada, né? Então a gente tem que ter um respeito e um carinho muito grande pela natureza, e ali foi a chave, né, que virou, como surfista, né, que protege e ama a natureza, e surfar no meio da Amazônia, num habitat tão maravilhoso, uma paz, uma plenitude, vendo araras, vendo os jacarés, onça, búfalo, cobra. Então a gente estava num ambiente assim que, para mim, eu me identifiquei muito e achei minha onda perfeita. Falei, caraca, essa onda é alucinante. Não, você falou uma coisa de 16 minutos, né? São ondas muito longas. Explica pra galera de casa, pra quem não sabe, o que é uma pororoca, né? Como é que isso acontece geograficamente, parando pra pensar? E você também falou que a pororoca ali do Rio Araguari não existe mais. Qual que é o fenômeno que acontece, que faz ela acontecer, faz ela se desfazer? Você pode explicar pra gente? E o legal também é você falar, tipo, também de prancha, essas coisas que a galera também fica interessada, né? Se tem uma diferença, tipo, legal também. Então, vamos lá. A pororoca, ela acontece o ano inteiro. Toda lua cheia e toda lua nova. Porém, tem meses que a lua fica mais distante da Terra. Por que a lua? Porque a lua que
né, faz a gravidade no nosso planeta. Então, as marés são por conta da Lua. Nas luas cheias e novas, são as luas vivas, né, a gente tem maiores variações de marés. E nas luas de quarto minguante e quarto crescente, são as luas mortas, a gente, né, praticamente não tem variação. Então, aí não tem um deslocamento muito grande de água que a onda possa acontecer. Então, por exemplo, nos meses de junho, julho, que a gente está agora, a gente não tem uma atração gravitacional muito grande na Terra e as marés elas não têm uma intensidade muito grande. Então a gente tem pororoca, mas não tem pororocas que seriam boas, surfáveis, né? Ela vai acontecer mais pequenininha, né? E a logística, né? A complexidade de fazer algo seguro, né? Acaba que invalida, né? A gente arriscar nesses momentos. A não ser que, sei lá, a gente tenha um evento astronômico raro, que a Lua vai estar colada no planeta e isso as marés vão ficar muito maiores. Por isso que quando tem superlua a gente tem, né, ondas mais fortes, né, que a maré fica muito mais intensa por conta da gravidade, né, da Lua. Então nos períodos de lua cheia e lua nova, entre fevereiro e maio, a gente tem, né, condições muito boas. Cada ano a Lua tem uma predominância, tem anos que a Lua cheia tem mais força, outros anos que a Lua nova, às vezes começa com uma Lua, termina com outra, aí depois em agosto a Lua começa a ganhar mais intensidade, que ela volta a se aproximar da Terra por conta do equinócio, né, que é o alinhamento da Terra, da Lua e do Sol. Então ali a gente começa a ter essa intensidade, essa força nas marés. E também é por isso que as mulheres, né, também sentem no corpo, a gente, né, é 80% de água, o planeta também, e isso influencia bastante, não só na natureza, mas também no comportamento do ser humano, né, nos nenéns nascendo e tudo mais. E no segundo semestre a gente também tem pororoca que vai até outubro, aí em novembro já começa a ter um momento de interseção para daí começar a passar um período, né? Então a gente entra num ciclo lunar, um ciclo, né, astronômico que é influenciado também, né, nas marés que a gente vai surfar no mar ou no rio. Tanto é que as principais etapas do circuito mundial são escolhidas, né, próximos à lua cheia, porque a gente tem mais variação, a gente tem probabilidades maiores de onda, mas a única probabilidade da pororoca é que sempre vai ter. Né? A gente vai só escolher uma lua com mais força ou menos força, para daí entender se você quer uma condição mais casca grossa ou uma condição mais light, né? Ou se vai surfar, né, onde vai surfar, porque também a gente depende das condições, né, do relevo do rio, os canais, profundidade, e aí são coisas que eu tive que aprender aí, levando muita porrada, naufragando lancha, ficando perdido, para entender, né, todas as engrenagens, entender como que funciona, e para hoje em dia também realizar expedições seguras, poder realizar sonhos de outras pessoas sem ter roubadas, né, que a gente vê algumas pessoas passando por uns perrengues, mas isso eu consigo anular os riscos e fazer um gerenciamento perfeito para, né, a gente tornar uma aventura bem saudável e inesquecível. E com as pranchas, daí a gente acabou que a gente descobriu também, né, da mesma maneira que a gente descobriu como surfar uma pororoca, como fazer uma operação segura, a gente descobriu que pranchas mais estreitas não funcionam, né, outros tipos de pranchas, né, ficam mais soltas, e uma coisa que foi assim um divisor de águas foi o foil na pororoca, que ali a gente viu que realmente é o paraíso, né? Quando a onda não quebra e a ondulação só vem navegando, às vezes, muito tempo, aí o foil ali é um paraíso, que vira uma pista. E até uma amiga que é fissurada no snowboard, ela falou, cara, o surf na pororoca é como se fosse um snowboard, né? Só que na água é uma parada alucinante, que você fica rail to rail, borda da borda, indo para um lado para o outro. Você tem tempo de vestir a prancha no pé, de ter calma, paciência, porque no mar a maioria dos picos, a onda vai ter 15 segundos, 20, 30, né? No pico de Matinhos, ondas de 1 minuto, ou vai lá para Chicama, 4 minutos, uau! Mas, cara, 4 minutos não é nada para pororoca, é só um aquecimento,
Durante uma sessão, a gente pode surfar 4 minutos fácil. Só que a gente tem inúmeras sessões, dá para surfar mais de 1 hora por dia. E ali você consegue, né, praticar, colocar realmente, né, o surf em dia, porque em uma lua você pode estar surfando igual a meses no mar. E ali você tem uma evolução muito maior. Eu acredito que a minha evolução no surf também foi muito forte, né? Tendo essa oportunidade de estar surfando na Pororoca e depois com o foil também, algo que é indescritível. A gente está no meio do nada, somente Deus lá em cima olhando assim. Os caras falam, deve falar assim, esses caras são muito loucos mesmo, né? Estão surfando num ambiente totalmente hostil, mas né, com um domínio tão grande, conhecimento, é um orgulho dizer isso, né, que a gente conquistou, e não somente nas pororocas do Brasil. Hoje, né, eu tenho surfado praticamente todas as pororocas do mundo, como pioneiro, né, e representando o Brasil também nessa modalidade nova para nós, né? Porque lá na Inglaterra que é o berço das ondas de marés, que são conhecidas como as tidal bores, criou-se a comunidade dos board riders, e lá eles já têm mais de 60 anos de prática. E Caramba! muito mais avante do que nós, porém a pororoca deles é uma pororoca pequena. Então, eu digo que eu comecei já, né, fazendo uma universidade da pororoca, que é o Rio Araguari, A é o maior é lugar aqui do mais Brasil? casca grossa do mundo. E isso foi bom porque me capacitou para poder desbravar qualquer outra do planeta. E as maiores, até o João tava perguntando, são aqui no Brasil? É aqui no Brasil a maior ou fora? Era. A gente tinha aqui o Rio Araguari, que eu cheguei a ver já lá triple overhead, né, 3 vezes o nosso tamanho. Mas como o Jesus! Rio Araguari acabou, hoje em dia a gente tem outras pororocas, dá momentos grandes, eu já peguei até quase double overhead, mas as maiores hoje em dia estão na China, na Índia e na Indonésia nos seus maiores dias. E como você faz? Você costuma ir pra lá também? Tipo, é no mesmo período do Brasil? Como que funciona? Então, aí eu tenho as minhas temporadas, né? Já há 25 anos eu já estou fazendo isso, e cada vez mais eu praticamente moro entre fevereiro e maio, porque eu tô toda lua cheia, lua nova. Então, se eu não posso ficar, eu fico uma semana, né, lá em Arari e uma semana na minha casa em Algodões, na Península de Maraú. Né? Então eu fico dividindo esse tempo na ponte aérea, surfando no mar e no rio. Né? Nunca larguei de fazer um para fazer o outro, sempre fiz os dois, porque quando entra a lua minguante, às vezes tem onda no mar, então daí eu já corro para a água do mar. É bom E que dá pra esse ano, intercalar. justamente, daí eu faço os treinos dos equipamentos, testo uma quilha, testo uma prancha, testo um foil, boto uma asa, boto a outra, daí eu já sei o que funciona em um lugar, vamos ver se funciona no outro. É muito divertido isso também, e também é bom, né, para as marcas que estão junto comigo, para dar um feedback e a gente poder, né, aprimorar, né, os equipamentos e sempre estar numa evolução constante. E você também tem uma relação, né, com a Santa Costa. Se você puder falar pra galera que também foi parceiro da gente, tá parceiro nas etapas com a gente, com as camisetas. Ah, sim, a Santa Costa é uma marca que eu tenho um carinho muito grande, né? Já por ter uma sereia na logomarca, isso já me encanta. E foi desde praticamente do início, nas primeiras camisetas, lá no, né, no apartamento do Cris, junto com o Jeff, a gente falando sobre, e eles me presentearam com algumas peças, e eu sou muito coração, então eu acabei, né, querendo ajudar o crescimento, porque eu gostei muito da marca. E desde então, sei lá, faz mais de 10 anos que a gente tá junto, assim como a HB também, tô mais de 20 Bastante. anos, e outra, a Bullies também, porra, trocentos anos, o Guga Ruda com a Powerlight, muitos anos. Então, né, as marcas que são parceiras acabam ficando junto, e a gente faz um trabalho de fidelidade muito grande. E hoje em dia a Santa Costa, né, a gente já lançou várias camisetas, tem camisetas com a minha assinatura, a gente está lançando uma coleção especial esse ano dos 25 anos
né, meu da Pororoca, né, que a Pororoca tem muito mais anos, né, de vida, desde 97, surf na Pororoca, com o Guga Ruda, mas só meu, são 25. Então a gente está lançando esse ano, né, uma coleção especial. E lá em Algodões, hoje eu estou aqui em Ilhéus, mas em Algodões a gente também tem uma loja Santa Costa. Então é um orgulho muito grande, né, representar dentro e fora da água essa marca que, né, tem, né, uma característica muito forte, né, de estar apoiando o esporte, né, esteve junto com o William Cardoso por muito tempo, com o Matheus Navarro também, que fez parte do time, e tantos outros aí que viveram com a sereia do peito. E você estava falando, né, sobre surfar no Rio e não ser um lugar... É que ser um lugar muito hostil, né? Assim, inóspito quase, né? Né? Pra se surfar. Eu fiquei muito curiosa com você falando, surfar com jacaré, com tronco. Porque a gente fala muito do tubarão, né? De ter um encontro ali mais desagradável no mar. Mas como é que são esses encontros, assim, com a natureza mesmo, no Rio? Quero saber das suas histórias. Palheta, volta lá. Pera só um instantinho que a gente não te ouviu. Pronto, o tubarão não tem só no mar, mas também no rio. Lá no Rio Araguari a gente já teve registro do tubarão-tigre, que é o mais casca-grossa, perigosíssimo. Eu já tive experiência em Jeffreys Bay também, com tubarão branco, então sabia que urinar na água não era possível, então eu evito urinar na água, mesmo porque na Amazônia tem um peixinho chamado candiru, que ele vem pela urina e entra no canal da uretra, mas não é também assim, vai acontecer. Mas é melhor não correr risco, né? É melhor não fazer, né? Eu costumo usar um short john, né? Porque no inverno amazônico, a chuva, a umidade em cima do jet ski ou na lancha acaba, né, gerando, né, o vento e acaba, né, ficando um pouquinho frio por conta disso, mas a água é quente. Então eu já uso a roupa e daí eu falo, até pelo menos eu estou mais seguro. Mas tem uma história muito legal. A gente foi gravar o Surf Adventures 2 lá no Rio Araguari. Aí foi o Grilo, Danilo Grilo, o Cifu, e aí também convidei Luli Pereira, que hoje é head judge da WSL, e aí eu via, uma camisinha pendurada no varal, né, todos os dias. Eu falei, que diabo é esse, cara? Aí eu falei, não, por causa daquele peixinho lá, e, você fica usando todo dia essa, né? Aí a galera, é pra se proteger. Mas o meu maior medo era com a raia. A raia, até hoje, tem muito, muito receio de pisar numa raia, porque eu já presenciei, já vi pessoas, né, não sendo atacadas, porque ela não ataca. Né, quando a gente está caminhando, né, com uma água que é com muito barro, muito sedimento, que ela é marrom na pororoca, a gente não vê o que tem debaixo d'água. E às vezes você encosta na raia e ela vai sair. Quando ela sai, né, o rabo dela, né, passa em você e te dá com o esporão, e ali acaba a sua viagem, porque são 12 horas de dor, e é dor que derruba qualquer pessoa de qualquer tamanho, até o cara mais forte. Pode ser meu brother Vanderlei Silva, o cara vai ficar um nenenzinho chorando, né, deitado. E depois são meses de recuperação, cicatrização, que infecciona bastante. Jacarés eu tinha medo, mas eu aprendi a conviver com eles e é mais tranquilo, assim. Como que Lógico, convive com jacaré? Não, eu tô muito curiosa. De jacaré lá no Rio Araguari era bizarro, porque lá tinha o jacaré-açu, que é o maior do Brasil. A gente já viu o jacaré de 5 metros, 6 metros, quase que um crocodilo, né? Não. Aí ali ficava mais tenso, tanto é que quando chegava algum bicho meio próximo da comunidade, né, como onça também, daí o pessoal, né, era mais por sobrevivência, porque existe a prática de subsistência, né, sobrevivência e do predadorismo, que daí não era o caso, né, de só ir lá para caçar, né, que eu acho que não tem razão nenhuma fazer isso, né. E daí vamos botar aí uns caras para correr no mato e sair atirando, né? Não faz sentido, né?
Então, ali era realmente ou era para sobreviver ou era para sobreviver, né, através de uma comida ou através do risco, né, de vida das pessoas, das crianças. E aí a gente, né, viu muita coisa acontecer com jacaré, com onça, né, às vezes queria jararaca entrar no barco que vinha nadando pelo rio. Então, a gente está realmente num ambiente bem hostil. Fora outras Selvagem. pororocas Acho que é pior que no mar, Selvagem, é né? muito selvagem. É pior que no mar. lá na Malásia e na Indonésia. Na Indonésia, falar, pô, tem que cuidar, tem muito crocodilo. Só que na margem tem tigre. Aí fala, pô, na Malásia já tinha placa na beira do rio que, pô, cuidado, né? Crocodilo, ataque de crocodilo. Muitos relatos, né, de pescadores, de pessoas ali. E eu realmente vi crocodilos enormes, né? Tem até uma história muito louca que estava gravando com o Pato no programa dele, que era do Multishow na época, né? O Nalu, na Lu pelo, não, como é? Nalu pelo Mundo, que a Belinha já era pequenininha. Aí o Pato pegou uma onda e acabou perdendo. Aí eu era o próximo, numa outra embarcação tava a Fabi filmando, e nisso eu tava esperando o momento de pular e o piloto falava, vai. Eu falei, não, espera que a onda não, né, não tá no momento, ela vai começar a quebrar daqui a pouco, segura mais um pouquinho. Ele, não, eu preciso ir pegar o cara. Eu falei, não, só mais um pouquinho, pô, é menos de um minuto. De repente o cara saiu, eu não fui na onda. Aí eu já, pô, discuti com ele. Ele falou, não, tenho que ir, porque onde ele ficou é uma área muito perigosa e cheia de crocodilo. Eu falei, puta, então tá bom, desculpa. Fomos lá pegar o pato. Você podia ter me Aí o avisado pato do jeito. antes, né? Daí o pato já chegou do jeito dele, já, porra, por que você tá fazendo a lancha? Você tinha que ter pego a onda. Aí eu falei, cara, os caras falaram que aqui é cheio de crocodilo, tinha que vir buscar. Ele, então tá bom, pulou dentro da lancha rapidão. Daí a Fabi também depois falou, poxa, tava ali no momento, logo depois se vocês saíram, a onda quebrou e ficou lá, você devia estar na onda. Eu falei, Fabi, só que os caras falaram que tinha muito crocodilo, tinha que buscar o pato. Aí o Caco Lopes, que tava fazendo as imagens, no outro dia a gente passou. Isso foi, desculpa, foi na segunda vez que a gente foi para Pororoca de novo, lá de Sumatra, e aí, que é a Bono, mais conhecida como Seven Ghosts. Aí o Caco tava, né, para fazer as imagens, e daí a gente falou, vamos botar você na margem, Caco. Aí, bom, aqui tá legal, vai ser, porra, alucinante, a onda vai vir destruindo tudo na bancada. Daí no outro dia a gente passou pela margem, assim, tinha um crocodilo enorme na beira. O Caco falou, eu não desço mais dessa lancha nem a pau, cara. Então são coisas assim, mas graças a Deus a gente, né, nunca teve um risco muito sério. A gente só viu acontecer, né, com as pessoas que moram no local, que estão muito mais vulneráveis do que a gente, né, naquele ambiente. Mas são pessoas que também conhecem seus riscos, né, os riscos do local, o que deve fazer, o que não deve, mas já ajudamos muita gente também a sair do sufoco. Caraca, não, Até eu. eu tava lembrando agora que o Bono foi também, não foi com o Ivan uma vez surfar a Pororoca? Foi, cara. Pô, Bono o foi. Ivan queria fazer o Eu lembro recorde. disso, de um dos recordes Fazia, ser de muito tempo de onda de pororoca mesmo. isso. Daí o Ivan falou, pô, Laus, eu queria fazer o Bono pegar uma onda super longa e tal. Daí, na primeira ativa, ele acabou não fechando comigo por conta, né, de orçamento. Aí fez com uma outra equipe e acabou que ele entrou numa roubada, a onda mal apareceu, ficou pequenininho, deu, sei lá, 7 minutos de onda. Aí ele, caraca, velho, porra, não deu certo, só ficava, porra, esse cara me mandava uma mensagem, porra, Santo Laus, me ajuda aqui. Eu falei, cara, não tem o que fazer agora. Aí ele falou, ó, vamos fazer uma outra agora, valendo. Eu falei, porra, beleza, então, ó, tem que ser nessa data, vamos fazer nesse local, desse jeito, desse jeito. Daí ele falou, ó, pronto. Aí foi de câmera o Henrique Pinguim, foi o Ivan e o Bono e a nossa equipe. A gente chegou lá, já tinha acabado a Pororoca do Rio Araguari, daí a gente fez lá na foz do Rio Amazonas, que eu fiquei ainda alguns anos, né, mapeando aquela região,
né, com a esperança de encontrar uma pororoca tão forte quanto a do Araguari. No primeiro dia a gente já bateu 34 minutos. Ele, caraca, pô. Só que não registrou porque o GPS dele não tinha ligado. Aí eu falei, cara, amanhã a gente vai pelo menos fazer o mesmo tempo ou mais. Aí não deu outra. No outro dia ele já foi lá, já bateu. Puta, foi mó legal, foi legal pra caramba. E foi uma baita de uma aventura, porque a gente tinha que navegar 15 horas de barco até o ponto onde a gente ficava ancorado. E aí tinha os momentos do Bono ter que sair do barco também, que ele não ia fazer as necessidades no barco. Então a gente tinha que parar numa vila, daí a gente parou numa comunidade, a gente tem o lance de tempo de navegação por conta da maré, então tem que passar certos pontos que só passa com mais água, senão a gente ia perder um dia, né, se ficasse encalhado e se tornava mais perigoso. E a gente conseguiu parar numa comunidade e o Bono foi lá, fez as necessidades. Na hora de entrar na lancha, o Bono pulou na lama, se sujou todo. Eu falei, caraca, daí tivemos que dar banho nele para botar no barco de novo. E é igual, né, um ser humano, né? Ele tinha que se adaptar àquele meio, né, totalmente diferente. Quando a gente ia para essa região, a gente só dormia em rede, dentro do barco. A nossa casa era o nosso barco. Então a gente tinha que mover um posto de gasolina para dentro do barco, tinha que mover um mercado para dentro do barco, um restaurante, né? Toda a equipe. E virava um Big Brother, né, no barco, no meio da Amazônia. E foi muito legal, porque ele se adaptou bastante, conseguiu registrar, fez uma mega de uma marca que eu acho muito difícil algum outro cachorro conseguir, né, bater esse recorde. E agora a gente está no projeto de fazer a Cacau, né, que é a filha do Bono, para, né, herdar e superar o pai. Então, em breve a gente vai ter mais novidades por aí. Semana que vem eles estão indo pro Campeonato Mundial, né? Que vai ser lá na Califórnia. Mundial, né, defender o título. E assim vai. O Ivan também é meu vizinho aqui na Bahia. É só alegria. Mas falando ainda da galera que você já levou pra Pororoca, tem o ícone daquele meme do Richard que ouvi falar que foi você que tava, é você que enfiou o Richard ali naquele ponto. Pois é, o Richard, a gente, né, fez. Ele foi 2 vezes. E na primeira vez a gente fez. Ele até consegui botar ele. Peguei, tinha um sup de 12 pés enorme, era uma balsa. Vou conseguir fazer ele surfar. Pegou uma ondinha de 2 minutos. Bem no final, assim, tinha uma comunidade que se chama Vai Quem Quer. Olha só o nome da comunidade. E era o final da onda lá, eu botei ele para surfar e ele, pô, ainda preciso de uma imagem diferente e tal. Aí tem uma parte do rio que o rio fazia uma curva, que é a curva do Onça, lá no Rio Araguari. E ali era um caldeirão, ó, fazia uma imagem impressionante. E eu falei, ó, Richard, você vai ficar nesse ponto, porque daí você pega a onda vindo, consegue captar o som dela. Eu vou estar vindo surfando, você ainda consegue me filmar. E depois, quando a onda passar, você fica ligado que pô, o rio vai ficar que nem uma caldeirada, assim, uma feijoada borbulhando água, assim, um negócio vai ser, pô, incrível. Só que a gente não esperava que ia gerar aquele, né, a água ia crescer tanto, que tinha uma pororoca grande nesse dia. E aí que gerou aquela Virou um imagem que ele, tsunami. porra, correndo, ele, pô, ele foi ele é um astro, né? Porque foi tudo perfeito, a fala, né? Pô, tipo um Moisés assim da vida, né? E acabou que gerou aquela imagem, tanto é que ele mudou de emissora, que aquilo não pôde ser usado e aí, né, ficou tudo arquivado. Então, eu olho assim, dou muita risada aqui dentro, que foi muito divertido. A gente, né, teve bons momentos ali também. Muito bom, nossa senhora. Uma outra coisa que me deixa curiosa é a largura do rio, né? Então, ter alguém na margem, como é que faz? É isso, a margem tem a onça, tem o jacaré também tá em todos os lugares, ali na água, na terra, em tudo quanto é lugar. A onça também entra na água, vai pra cima da árvore, tá tudo em tudo quanto é lugar. Como é que é montar essa estrutura para ter ali um pouco de segurança dentro da água? Como é que é a equipe, com quantas pessoas você precisa ter ali para estar minimamente seguro? Então, depende de rio a rio, né?
No Rio Araguari, por exemplo, na época, tinha margens com 3 quilômetros de distância. E ao mesmo tempo ela Nossa. reduzia para 1 quilômetro. Né? No Rio Mearim hoje tem distâncias que às vezes chegam a menos de 500 metros e outros pontos com mais de 1 quilômetro. Então vai de rio a rio. E aí é do conhecimento de cada local, né? Quando eu vou desbravar uma pororoca, por exemplo, como foi lá na Malásia, que né, a gente foi para pontos onde nunca ninguém tinha ido. Normalmente eu chego, né, com uma equipe local, né, faço todo um mapeamento do rio, observar, né, profundidades, e aí vou chegando devagarinho, né, respeitando a natureza para a gente conseguir, né, gerar êxito e não gerar riscos. Já na Índia, por exemplo, né, eu e o Pato e o Masatoshi Ono, a gente também teve uma missão bem extrema, que além, né, dessa condição de não animais, diria, mas água insalubre, né, pontos, né, com corpos de pessoas, de animais, esgoto, né, canais mais profundos, encontrar uma onda, descobrir onde está. Então, varia de local a local para você também mapear, né, e gerenciar todos esses riscos, fazer um planejamento de ação, porque existe, né, muito perigo. E você chegar, né, subestimando ou, né, chegar despreparado pode pagar um preço bem alto. Graças a Deus, né, nunca ninguém, né, perdeu a vida fazendo isso, mas já chegou quase perto, né, disso. Então, às vezes, a irresponsabilidade acaba sendo um fator que pode custar caro, né? E aí acaba também prejudicando o trabalho de quem, né, faz a coisa direito. Então, essa parte de se planejar, de estar, né, com os equipamentos certos e com o conhecimento, né, da natureza, isso valida e é muito importante para chegar ao momento que a gente consiga, né, ir para qualquer lugar e não ter erro. No Alasca, quando eu cheguei lá, os caras falaram, ó, não, não fique muito tempo na lama, porque a lama pode congelar com o seu pé lá dentro, né? Você não consegue mais sair, imagine, daí eu fico parado lá, que nem um graveto assim, querendo sair, vai vir um volume de água enorme, a água vai começar a subir, eu vou ficar submerso, eu não vou aguentar mais 7 horas até a maré baixar e eu conseguir respirar. Então, algo, tem umas coisas meio Cara, tenebrosas, mas tem que saber para poder, né, limitar os nossos passos, né, e, né, dando passos, né, dia após dia, entendendo os seus riscos e aí fazer com que um pesadelo vire um sonho, não um sonho vire um pesadelo. eu acho que assim, o surf, no geral, ele tem um contato muito grande com a natureza e essa, esse impacto com a imensidão da natureza, né? Sejam os animais, mais a força da água. É uma coisa astronômica mesmo também, a incidência, a força da lua. Mas eu acho que fazendo esse surf que você faz nas pororocas é uma coisa da. É uma natureza extrema. Porque o surf no mar, eu acho que a gente já, como tem muito mais gente fazendo, já vira uma coisa mais que você já tá mais habituado, você consegue entender melhor a dinâmica ali. Agora, na selva, realmente é isso. Você nunca parou pra pensar que no Alasca você vai pôr o pé ali, vai congelar ali a lama, você vai ficar preso pelo pé ou em qualquer outra coisa, com certeza que tem aí que a gente não para pra pensar. Mas é isso, é o bicho, é a terra, é a força da água, tudo. É uma coisa. E como tem muito menos gente fazendo isso, por ser uma coisa mais difícil e menos explorada, é o que torna o desafio e o que torna tão bonito, impactante o que você faz. Porque é pra pouca gente se jogar desse jeito, né? Porque aqui a gente tá falando muito lindo, muito bonito, mas assim, são perrengues. E perrengues que podem custar muito caro, né? Se você não tiver Sim, o a pessoal vê a responsabilidade ali, pinga que souber toma, estar mas não vê os num lugar tombos que leva, seguro. né? É verdade. É bem isso.
né, lógico, eu tive que passar por muitos momentos para hoje passar por outros, né, e evitar com que, né, momentos ruins permanecessem, né, não porque eu já vivi, né, vivo momentos ruins, não, pelo contrário, né, hoje a gente só tem momentos belos e a gente já sabe o que fazer se acontecer alguma coisa, então a gente já prevê certas situações, o que deve se fazer quando acontecer algo, né? Ou o que não pode fazer, o que você deve fazer e evitar. Então, são, né, coisas que são muito pequenas, mas grandes no final, para que a gente consiga, né, sobreviver. A gente tem, comecei com um pote vazio de conhecimento no fenômeno. Aí meu pote foi enchendo, 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 enchendo. Hoje em dia, meu pote está praticamente cheio. Não digo que está cheio porque a gente sempre está aprendendo, né? Então, a gente sempre vai estar, né, com respeito e evoluindo, né, em qualquer situação. E surfar pororoca é muito diferente do mar. Diferente da gente colocar uma mochila, pegar um busão, pegar um avião, pegar o carro ou a bike e para qualquer lugar, parar, entrar na água e voltar, tá tudo certo. Eu já tô em casa, tomar um banho quentinho, pô, comer um pão, um suco, né? E tá tudo certo. Na pororoca você vai depender de uma equipe para te levar e para a equipe para te trazer de volta. A não ser que você vá, né, surfar numa pororoca mais próxima ou menor, que você vá, saia de um ponto, vá e volta, como hoje em dia acontece que nem lá no Rio Mearim, né? Tem a molecadinha que já mora, né, ali perto da margem, e aí a gente consegue, né, equilibrar. Eles vão um pouquinho e já voltam para o seu pico. Mesmo assim, tem grandes riscos. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, mas eu me envolvi tanto porque essa minha paixão e tudo que eu vivi, eu quis, né, replicar para os outros. Então, aí eu criei essa operação de levar as pessoas a realizar sonhos, capacitei, né, pessoas, vivo, né, hoje em dia ajudando, né, os ribeirinhos, instruindo, ajudando, capacitando. Formei uma equipe muito maneira com o Pororoca Tour, que são todos locais lá de Arari. É só eu que sou, né, a cabeça, um mentor e que repassa todo o conhecimento para eles. E a gente acaba que transformou, né, locais em local heroes, né, que ganharam também o mundo, ganharam inúmeras oportunidades, né, de aprendizado, de vivência, até mesmo, né, financeiras, né, porque eles trabalham, né, a gente remunera essas pessoas, né, fomenta o comércio, a economia local. E isso é muito gratificante, porque a gente, né, coloca o surf numa outra intensidade na vida deles. A gente tem, né, histórias tanto no Amapá quanto no Maranhão. Ajudo também o Eric, que é um cara lá que faz a Bono, que é tipo um Serginho Laos da Indonésia. E quando eu fui para lá, ele estava iniciando, então eu aproveitei bastante para passar muito conhecimento para ele. E a gente tem uma relação muito bacana. E a comunidade do surf de maréas é um pouco diferente da do surf, porque a gente acaba, né, dependendo muito um do outro, né? Então, esse respeito pelo próximo, né, que não tem disputa, a gente às vezes surfa com um, dois, três na mesma onda, a gente surfa, né, surf sincronizado. Né, esse ano eu tive um surf muito maneiro com o Álvaro Bacana, a gente cruzando, sabe, se divertindo Sem junto, interferência. né? Não aquela, essa onda é minha, sabe? Tipo, a gente entra numa outra vibe, outro estado de espírito, em que também a gente leva isso como uma experiência de vida, porque a gente, né, tem uma conexão tão grande com a natureza que quando a gente sai daquilo, parece que a gente sai para outro universo. A gente entrou em um Wonderland e aí a gente sai naquela terra do nunca e volta para a realidade, né? Onde daí começa, né, um mundo cheio de guerra, cheio de disputa, cheio de ego, e dentro ali, né, da floresta a gente acaba se tornando um só, né, uma grande família em busca de uma onda perfeita, sentindo os momentos, né, da natureza, o sol nascendo, a lua se pondo, né, os pássaros, é uma conexão muito grande. Quem consegue, né, interpretar e sentir isso, aí acaba, né, tendo algo para contar para inúmeras gerações, e é o que acontece ultimamente.
Eu achei bonito que bem na hora que você falou os passarinhos aí cantaram, que eu escutei, que me pareceu. Pois é, sabe que quando eu surfo de foil, eu surfo muitos minutos, né? E mais de uma vez, eu surfando de foil, às vezes o jet ski ia pro outro lado, pegar alguém, ou, né, ia, puta, pra uma outra situação, e ficava só eu na onda, e vinham os passarinhos, assim, e ficava... Pi, pi, parecia que eles estavam falando comigo, tipo, falando, não, vai por aqui, vai para lá, pô, o que você tá fazendo aí? E eu ficava assim, minutos na onda, viajando com os passarinhos, assim, pô, falando, caraca, tipo, é uma comunicação diferenciada, que é muito legal. E quando você entra já, né, quando eu falo para os meus guests, né, vá, né, com o coração aberto, vá com respeito pela natureza, que aí ela vai entregar. Então, a gente ampliando, né, a nossa vibração, nunca tivemos, né, desencontros assim, né, perrengues, porque até quando acontece alguma coisa que possa ser para dar errado, daí tudo dá certo, né? O vento para, as condições ficam melhores, então, né, essa conectividade com o meio ambiente é muito importante. E acredito que não só na floresta, mas, né, se as pessoas pudessem se conectar, né, a esse nosso meio, até no mar, até na praia, até numa montanha, a gente vai interpretar e vai se conectar de uma forma diferente. E isso te deu uma noção, um conhecimento, assim, óbvio, você surfa não só aqui no Brasil, mas um conhecimento aqui interno também, né, de geográfico, de conhecer lugares e pessoas e ir para lugares que a gente não está acostumado a ir, que não são turísticos e que não são tão povoados, tão habitados, outras realidades. Para mim, o que você falou assim, eu montei uma operação, porque é uma operação ir, né? Você falou de coisa de 15 horas no barco para chegar no lugar. Não é fui ali, botei uma mochila, fui e voltei. Eu virei mestre em logística. Logística, Hoje completamente. pode, olha, hoje pode me colocar qualquer problema que eu resolvo. Só vou falar não, que nem na Pororoca a mesma coisa. Só falo não se realmente não tem como. Mas senão a gente, né, não é dar um jeitinho, mas falar do que pode ser feito, o que não pode ser feito e de que maneira poderia ser executada uma missão quase que impossível, né? Então, Sim. eu já fiz também produção para cinema com a Tezuka Yamazaki, que não tinha nada de surf, eu tinha que colocar um ninho de cipó rolando na pororoca. Então, tipo, eu tinha que fazer Meu uma Deus. bola de cipó, pegar uma onda, sabe? Tipo, caraca, coisas que às vezes a gente ficava meio desacreditado. Ou botar um câmera aquático para fazer imagem na pororoca também. Eu falo, cara, isso daí é quase que é muito difícil, quase que impossível. Vai custar, tipo, momentos, né? A probabilidade de não conseguir, né, a imagem desejada é muito grande e recentemente a gente, né, fez isso acontecer. Quando eu né, fiz uma das maiores produções de Pororoca até hoje, que foi levar o Medina na Pororoca, né, junto com a Vivo, a gente fez Demais uma campanha aquilo. publicitária e a ideia era jogar a Ana Catarina, que é uma baita casca grossa, dentro do rio para fazer uma imagem dentro da água, né, do Gabriel vindo e uau, dentro do storyboard tinha umas cenas que tinham que ser feitas dentro da água e era aquilo que tinha que acontecer. Então a gente, puta, tinha poucos dias para executar e tudo bem, né, orquestrado, assim, né, planejado. A gente conseguiu garantir, puta, ficou lindo, maravilhoso. Tanto é que, né, todas as etapas da WSL a gente, né, assiste o comercial ali com ele surfando na selva. É demais aquilo. E isso que você tocou nesse ponto você é jornalista, você tem também esse background de produzir, que pra mim produção produtor é um solucionador de problema, né? O que, não é que você tá produzindo, você tá resolvendo uma ideia e achando uma solução para todos os problemas que vão acontecer e transformar o quase impossível numa realidade, né? É Com verdade. gambiarra, com vamos dar um jeito e vamos fazer assim.
E esse background também, que eu acho que a gente ganha muito nesse seu conhecimento do audiovisual e na produção de conteúdo, que o resultado é isso, né? Essa propaganda aí que tá rolando, essa publicidade aí com o Medina, que é só um dos reflexos desse seu conhecimento, assim. Sou muito sua fã. Sou muito sua fã. Assim, não, assim, inúmeros motivos, assim, inúmeros motivos. Né, João? Massa, Parabéns obrigado. mesmo. Realmente é um Surfistas que desafio. sonham, né? Tipo, é. Deve ter vários É, surfistas que devem te assim, perguntar, né? eu tive que construir, sabe? Partiu de mim. Então, eu que tive que correr atrás, eu que batalhei, eu que suei, eu que, puta, encarei vários nãos, tirei várias pedras do meio do caminho, eu que enfrentei, né, muita coisa errada, enfrentei muita coisa certa, escolhi meu caminho, né, eu foquei nele e graças a Deus, né, tive cabeça, tive visão, tive um empreendedorismo, né, que porra, o cara foi lá e, tipo, olhou de uma forma diferente, agora, aquilo ali, qualquer pessoa pode chegar e vir fazer, tipo, pode vir fazer, mas não vai conseguir fazer do jeito, né, Não. que tem que ser feito. E eu ralei pra caramba para né, chegar no ponto onde tá. E eu foquei em querer me aprimorar. Então, né, no início, puta, minha mãe queria que eu estudasse, não queria que eu fosse surfista. Queria jogar minha prancha pela janela do prédio, né? Falar, porra, você quer ser surfista, né? O que você vai ser da vida? Né? E, poxa, hoje eu conheço o mundo inteiro através do surf, né? Conheço inúmeras, né, culturas, tenho amigo espalhado pelo mundo inteiro, né? Se você estiver no perrengue em qualquer lugar do eu talvez possa te ajudar, né? Mesmo não estando presente e tá, né, buscando um sonho e tá focada nisso. Acabei fazendo engenharia, não deu certo, eu ia para a praia para surfar, minha amiga ficava assinando a minha chamada, ficava no colo, não deu certo, depois eu descobri que o jornalismo era a minha vida, daí fui fazer jornalismo, faltou um ano para me formar, mas a Pororoca já estava me dando o meu PhD, porque eu trabalhava para todas as produtoras, para todos os canais de televisão, para as revistas. Eu já estava fazendo coisas que nem meus professores estavam conseguindo, sabe, né, passar para mim. Então, foi muito bom, eu fiz, né, recomendo, né, todo mundo, né, a estudar, a ter mais conhecimento, a ter, né, leitura, é muito importante a gente, né, ser uma pessoa educada, que possa chegar em qualquer lugar e a gente consiga, né, ter uma diplomacia para chegar com respeito e fazer com que, né, a gente possa unir os nossos objetivos e conquistá-los. Então, é muito longa essa jornada, né? É prazerosa, mas também é muito árdua, porque viver do surf não é nada fácil, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem alguns atletas que já têm condições, que vivem muito bem, mas são muito poucos, né? Muito, muito não, são um grupo bem seleto aí de 4 ou 5, talvez, no máximo. O resto, todo mundo rala, né? A gente vê aí, né, a sofrência que a gente tem no circuito mundial dos atletas, né, ter que ganhar pontos, ganhar dinheiro para sobreviver, para ir para outra etapa e voltar, é tudo muito caro, né? A gente aqui no Brasil, a gente tem, né, uma limitação e, enfim, a gente é do tamanho dos nossos sonhos, né? Então, cada um pode acreditar que vocês vão conquistar tudo. E essa é uma dica minha, né? Acredite em você mesmo. Não desista no primeiro não desista na primeira porta fechada. Sempre vai ter um jeito de você conquistar, né? Só depende de você inovar, de você achar um meio, né, que você possa dar um retorno diferente, né? Seja na competição, seja no free surf, no big surf ou no surf de pororoca. O que me motiva também é saber que hoje o Brasil é uma potência em todos os segmentos desse nosso esporte, né? Seja no rio, no mar, no big surf. Então, nós somos o número 1 absoluto. E que
estava falando, né? O estudo, ele te dá repertório, né? Um repertório muito grande de possibilidades. É uma coisa que você vai agregando ali na sua mente, não necessariamente você perceba às vezes que você está usando, mas quando você vai ver que há uma solução que você encontrou é porque você estudou, porque você já teve aquela referência em algum momento. Serginho, já caminhando agora para o fim da nossa entrevista, do nosso podcast, nosso bate-papo, né? Queria te perguntar duas coisas. Primeiro, a palavra pororoca eu acho muito gostosa de falar e tá em tupi, né? No mundo, eu acho que cada lugar vai ter o seu jeito de falar isso, né? E você falou como é que o pessoal fala lá na Inglaterra, né? Como é que são os outros nomes, assim, originais de cada país? Tá, vamos lá então. A pororoca, ela vem do termo tupi, né, do baixo do rio Amazonas, que significa poroque, que é destruidor, grande estrondo. Né? O nome mesmo já diz o que o fenômeno é. Só que a pororoca é o nome que nós brasileiros damos a esse fenômeno, que é uma onda de maré, na verdade. A pororoca é uma onda de maré que lá fora é conhecida como a tidal bore. Essa tidal bore, ela é chamada de mascaré na França e mascaré também lá no Canadá, porque tem, né, uma influência muito grande francesa. Aí, lá na Inglaterra, eles chamam de Severn, que é o mesmo nome do rio Severn, que acontece a pororoca, eles falam Severn Bore. Aí tem na Índia, que é a Ban. Aí, lá na China, a gente chama ela de Silver Dragon. Às vezes eram chamado também de Black Dragon, mas originalmente é Silver Dragon. Na Indonésia, a Hipcool deu o nome de Seven Ghosts, mas o nome original é Bono, né? É o mesmo do cachorro, do Ivan. E lá no Alasca eu apelidei de Pororoca Polar, mas lá é o Turnagain Arm, Gostei. que é dentro da baía de Turnagain, que é em Anchorage. E aí a gente tem, né, essas denominações que cada local vai dar para o seu fenômeno com um sentido, né? Como o dragão representa, né, grandiosidade, um símbolo muito forte na China, e que é o fenômeno lá é muito intenso, né, é forte demais. E aí a gente, né, vai aprendendo com isso também, só que vê que esse fenômeno ele acontece nos mesmos dias, nas mesmas luas, porém em locais diferentes, com backgrounds diferentes, paisagens diferentes. Na França era com castelos, vinícolas, na Inglaterra era algo mais medieval, na Índia é um negócio super poluído, né, numa cidade enorme, passando pontes. Na China também, no meio de uma cidade enorme, o rio concretado às margens, né, no Alasca, no meio do nada, né, com montanhas, né, com neve, momentos que tem icebergs também. Então vai mudando os cenários e a gente vê que aqui no Brasil, né, tanto é que quando a gente viaja para o mundo inteiro, a gente percebe que o Brasil é o melhor lugar do mundo, né? E aqui na Amazônia eu surfo e tomo água do rio, né? Coisa que na Índia a gente evitava de entrar água na boca. Né? O Pato e eu, a gente usava uma garrafa de água mineral, que quando um subia no jet, tinha que lavar o rosto e as mãos para poder, né, colocar a mão no olho, no nariz, né, que às vezes a gente sempre faz isso, né? E são as áreas mais sensíveis para as bactérias. E saía do rio, água também, garrafas de água, e é meio paranoico, né? Mas, poxa, é um histórico e a gente via ali, né? Que era condições muito insalubres. Daí você fala, pô, você voltaria lá para a Índia? Daí eu falo, cara, eu voltaria porque aquela onda é muito animal, bizarro. Mas eu voltaria, de repente, mais uma vez. Talvez duas, mas tem as condições, né? Se fosse pegar condições, né, exatas, mas não dá para ir pegar um meio metrinho, por exemplo. Tinha que ir lá para pegar de novo, 6 a 8 pés cabuloso, assim, que aí o risco vale, né? Quando a gente fala, né, quanto maior vale o perrengue, pena, mais né? A emoção, né? O perrengue vale a pena. Então, é mais ou menos essa ideia. Maravilha, Serginho. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Já era sua fã, agora depois de conversar com você, eu tô assim, realmente muito admirada do seu trabalho mesmo. E é uma coisa,
não é um favor que eu digo, mas é um trabalho muito bonito que você faz pelo Brasil também, né? De conscientização. Essa publicidade do Medina tá maravilhosa também e traz esse viés de atenção para esse ponto, né? Então, muito admirada mesmo. Muito obrigada por ter batido esse papo com a gente, por ter outros também, né? cedido esse tempo. Se você tá aí em Ilhéus, algodões, Ilhéus, Indonésia, tudo. Se um dia você vier aqui pra Selva de Pedras, não tem pororoca aqui. Do Tietê com Pinheiros. Vai ter piscina de onda. Mas passe por aqui pra gente continuar esse papo aqui, que com certeza tem muito mais história, perrengue, história interessante. E assim, tivemos aqui uma aula de física, geografia, astronomia. E muito, muito, muito gostoso te ouvir. Muito obrigada. Pô, valeu, eu que agradeço essa oportunidade de estar compartilhando, de estar, né, transformando, né, e novas ideias, porque acredito que muita gente, né, assistindo também possa se inspirar, se motivar. Pode querer surfar uma pororoca ou não, mas vai, né, do propósito de cada um. Né? Eu acho que o meu legado é disseminar, né, as boas práticas, essa preservação do nosso meio, da natureza, do meio ambiente, de falar que a gente pode sim, que tudo está, né, dentro das nossas crenças e que onde há natureza não existe miséria. Então a gente tem que preservar para deixar um futuro, né, para as próximas gerações e acabar com esse mundo maluco que está aí e a gente colocar, né, essa vibração, a essência verdadeira do surf, né, que é transformador. Maravilha. E passa aqui direitinho pra gente o seu @, onde que o pessoal pode te achar. Quem quer ir atrás de uma pororoca com você, como é que pode fazer? Dê aqui venda o seu peixe e dê o caminho. Bom, o meu Instagram é o Serginho Lau79. Aí tem também o Instagram da Pororoca Tour. Tour é TUR de turismo. E no Facebook eu acabei de lançar Pororoca Vibes, que é um hashtag que a gente usa porque é muita vibe, tudo isso. Né? Criou através de Pablo Vaz, que é um grande fotógrafo e amigo. Então nasceu-se isso. E daí no YouTube também, né? Serginho Laus, Surfando na Selva. Eu acho que é praticamente isso. Quem quiser, né, conhecer também meu pico é Laus Algodões, que é a nossa pousada e a loja Santa Costa aqui na Bahia. Maravilha! Valeu aí, Serginho, também agradeço por participar. Obrigada, então, para você também que esteve aqui conosco assistindo a esse podcast. Segue a gente lá no Instagram, @tudopelosurf, @tdpelosurf, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade do que rola por aqui, nenhuma entrevista, nenhum bate-papo, nenhuma atualização aqui do mundo do surf. Então, fica conectado com a gente e até a próxima.